Prosseguindo, página 126. Irmãos, essa aqui é uma das histórias mais importantes da história da igreja. Porque você, como cristão, certamente você tem um sentimento de identificar quem é a igreja cristã na história, né? E esse período agora, a igreja cristã começa a ter um pouco mais de liberdade. Porque os Estados Unidos, ele vai conceder essa liberdade. Na verdade, a liberdade já existia, não podia haver perseguição. Mas os protestantes perseguiam a si mesmos, de forma ilegal. Inventando história como das bruxas de Salem, só para matar anabatistas, né? E aí o que ocorre? Esse primeiro grande despertamento, na verdade é o quê? É um grande avivamento que ocorre nas igrejas anabatistas que fugiram da Inglaterra para a América, para os Estados Unidos da América, durante principalmente o século XVI, porque foi um século de grande perseguição. Eu mostrei para vocês que a perseguição terminou em 1689. Nós vamos agora estudar o ano 1730, ou seja, 41 anos de liberdade. E é interessante, se você for estudar os livros de história dos protestantes, eles vão dizer que houve um avivamento, eles vão dizer que esse grande despertamento ou grande avivamento foi nas igrejas protestantes. Tá bom? Vocês vão ouvir falar, por exemplo, de Jonathan Edwards. Nada, aquele homem nem cristão era. Não existe avivamento em igreja que batiza recém-nascido. Mas os protestantes mentem mesmo, eles são cara de pau, né? Eles mentem mesmo. E na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a verdade desse grande despertamento e mostrar como as igrejas anabatistas, como a Assembleia de Deus era chamada nos Estados Unidos. Uma característica, o grande despertamento acontece em igrejas que só batizava adulto, não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos, não tinha imagens de escultura. Importante, não usava sinal da cruz, porque eu estou mostrando para vocês na história que a igreja cristã nunca usou sinal da cruz. A igreja primitiva não usava, os novacianos não usavam, valdenses não usavam, moravianos não usavam. Na Suécia, eu mostrei para vocês os lazares, eles não usavam, mas à frente, na Suécia, vai aparecer um outro nome para as igrejas anabatistas, que é a igreja batista Schalter. Schalter significa povo barulhento, tá bom? Porque o culto deles era muito barulhento. E nos Estados Unidos surge, então, um novo nome para as igrejas anabatistas. E aqui eu falo humildemente para vocês, esse é o primeiro lugar onde vocês vão ouvir isso, porque, vamos dizer, todos os livros de história protestante que eu consulto, né, católico nem fala, mas todo livro protestante, eles mentem dizendo que o grande despertamento foi a igreja protestante, o que é impossível, não existe. Não existe. Igreja que batiza recém-nascido, não existe avivamento nela. Tá bom? Igreja também que é ligada ao Estado, como alguns protestantes eram, como eu tenho dito para vocês, os batistas, calvinistas, protestantes, reformados, tudo ligado à maçonaria. Igreja protestante, não esqueçam isso, irmãos, não passa de um movimento da maçonaria, não passa de um movimento do satanismo maçônico. Tá bom? Então vamos lá. Essa história é uma das mais importantes para vocês da história do cristianismo, inclusive pelos escritos deles e o que eles defendiam. Exatamente o que eu estou defendendo com vocês, que sempre existiu igrejas fora da igreja católica. E isso são obras publicadas lá em 1730, 1750, 1770. Então vamos lá. Próximo do ano 1730, cresceu o número de pregadores itinerantes na Inglaterra e nas colônias inglesas dos Estados Unidos. Eram anabatistas aproveitando-se da liberdade que a lei inglesa proporcionava desde o ano 1689 com o Ato de Tolerância, assinado pelo rei Guilherme de Orange, que reinou sobre a Inglaterra entre 1689 e 1702. Vamos lembrar que esse homem, ele era um holandês católico
que fez uma aliança com os protestantes da Inglaterra, invadiu a Inglaterra, matou o rei da Inglaterra e ele assumiu o controle da Inglaterra. E ele, como católico, eram todos protestantes, você tem que virar protestante. Ele falou, não, vamos acabar agora com toda a perseguição, toda a diferença, liberdade para todo mundo. Né? Não foi nem um protestante que deu liberdade para os ingleses e para aqueles que viviam na colônia. Foi um católico. Não? O comentário prossegue. As informações mais antigas desta igreja dão conta do martírio de Edward Ingman, em 1612, na Inglaterra. Ele foi queimado vivo lá pelos protestantes. Né? A sua família e alguns cristãos migraram para a colônia de Rhode Island entre 1630 e 1650. Então, voltando na história para explicar o avivamento para vocês. Entre 1660 e 1690, são fundadas igrejas em Warwick e North Kington. Nesta família se destacaram pastores que influenciaram diretamente no surgimento do primeiro grande avivamento: George Wigham, Daniel Wigham e Valentine Wigham. Valentine foi fundador e primeiro pastor em Groton, Connecticut, no estado, dos Estados Unidos. Era uma igreja que praticava o batismo de adulto, não acreditava em purgatório, não fazia uso da cruz. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Irmãos, isso é fundamental na história. Vocês podem observar na história o que eu estou passando para vocês, e isso é verdade. Igreja cristã, ela não faz uso da cruz. Toda igreja que faz uso da cruz, ela tem com ela um pouco da maldição de Constantino. Porque foi Constantino que botou a cruz na parede da igreja. Sempre que eu falo isso, eu lembro de uma pergunta dos alunos. Os alunos, quando perguntam, me ajudam muito. Que ele perguntou, depois de uma aula explicando sobre a cruz, ele falou, mas pastor, então por que nós cantamos Rude Cruz? Eu falei para ele, cante o hino. O que você canta lá? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. E depois ele fala também da cruz como um emblema de vergonha e dor. Então e o título do hino qual é? A mensagem da cruz, porque nós pregamos a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? A humanidade era maldita. A humanidade está sob maldição. Jesus Cristo morreu na cruz e ele se tornou maldito para tirar a maldição de sobre nós. Como disse o apóstolo Paulo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você quer encontrar uma igreja cristã de verdade, primeira coisa, ela não tem a cruz nem do lado de fora, nem da parede do lado de dentro, ela anda com a cruz no pescoço. A Assembleia de Deus está sofrendo uma influência maldita. Né? Quem estuda comigo escola dominical viu que em 2023, no 4º trimestre, a Assembleia de Deus colocou uma cruz lá na capa da revista. E na época eu comentei com meus alunos, isso não é normal. Isso não é normal porque a cruz, ela traz esse símbolo de maldição. Nós pregamos a mensagem da cruz, mas não usamos a cruz. Toda igreja que usa a cruz, essas igrejas estão se enfraquecendo no mundo e a tendência é elas morrerem mesmo. Não? O comentário prossegue. Estamos na página 126 agora. As igrejas anabatistas estavam escondidas devido à perseguição dos protestantes. Então agora vai surgir esse avivamento. Por quê? Porque os protestantes não podem matar mais. Porém, eles vão continuar prendendo. Aí os anabatistas são presos. Aí tem que pagar multa para ser solto. Mas os anabatistas continuavam pregando. E por que os protestantes prendem? Porque eles pregavam o evangelho. Os protestantes seguiam a mesma prática maligna da Babilônia apocalíptica. Que coisa horrível. E hoje a Assembleia de Deus está cometendo esse erro terrível de se dizer protestante e sofrer influência das igrejas protestantes. O comentário prossegue. Próximo do ano 1740, 2 pastores dessa igreja se destacam e dão início e fazem o avivamento crescer.
eram Wade Palmer e Joshua Morse. Irmãos, eu vou contar aqui, se você for, nós podemos estudar a vida de cada uma dessas pessoas. Eu vou citar diversos pastores aqui, só que não tem tempo de nós estudarmos vida por vida. Eu dou sempre pequenas notas para vocês, tá bom? Porque nós temos que terminar o curso aí até abril. É a previsão. Então, eu vou dar pequenas notas para vocês. Mas, aí durante a vida de vocês, se aprofundem nessas histórias, que é muito interessante a história de vida desses homens. Eles pregam o evangelho em ar livres, como, né, os cristãos fazem ainda hoje, ou pelo menos a Assembleia de Deus fazia até pouco tempo, mas ainda fazem, né? O comentário prossegue. Em 1751, Wade Palmer pregava fervorosamente na região de Tolland, no estado Connecticut, vizinho de Massachusetts, onde os protestantes executaram anabatistas, acusando-os de bruxaria. As bruxas de Salem, né? A história das bruxas de Salem, contei para vocês, 1692, quando eles mataram os anabatistas. E agora está mais difícil matar os anabatistas. Por quê? Teve aquela história das bruxas de Salem, 1692, e lá na época eu contei para vocês que em 1711 o governo dos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos, anulou aquele julgamento, e até hoje o estado de Massachusetts e os Estados Unidos tentam entender o que aconteceu ali. Eu explico para eles. Ali foi uma igreja falsa matando a verdadeira igreja de Jesus. Foi uma igreja, desculpe a franqueza, né? Foi uma igreja satanista. E como eu estou mostrando para vocês, nesse período aqui nasce o ateísmo no mundo. Por que o ateísmo nasce? O ateísmo nasce porque homens que serviam no cristianismo, eles conheciam o que seria o cristianismo católico e o cristianismo protestante. E ambos matavam. E eles, então, as pessoas perderam a fé. Perderam a fé, escolheram o caminho do ateísmo. E até hoje tem pessoas que se dizem ateus. Eu tenho que assistir algumas aulas de ateus, o que eles falam, né? Se você for no YouTube procurar apologistas do ateísmo, você vai encontrar ateus. O que eles falam? Eles falam exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Que o cristianismo era intolerante, o cristianismo foi ruim para a humanidade e ele tem que ser rejeitado. É isso que eles falam. E o que nós temos que responder para eles? O cristianismo não. As falsas igrejas eram intolerantes. Tanto que todo ateu que eu vejo comentando, eles falam, os cristãos matavam até outros cristãos. Ah, pois bem, tinha uma igreja morrendo. Essas igrejas anabatistas não pegavam em armas nem para se defender. Vai ver o valdense, os novacianos. É o caso dessa igreja aqui, que é o novo nome que os Estados Unidos vai dar aos anabatistas. Qual é o nome? Batistas separados, porque eles não tinham comunhão nem com católico, nem com protestante luterano, nem com protestante reformado, calvinista, nada. E não usavam o sinal da cruz. É essa igreja que eu estou contando agora a história para vocês, que é a responsável por esse grande despertamento, como é chamado na história, ou grande avivamento. O comentário prossegue. Wade Palmer converteu o protestante Shubal Stearns, que recebeu o batismo nas águas. Para os protestantes, ele foi rebatizado. Irmãos, isso gerava um ódio. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, o que vigora aqui é o protestantismo calvinista, que eles eram chamados de puritanos ou anglicanos, mas principalmente puritanos e metodistas. E eles matavam. Esses puritanos, isso é tudo falso, esse nome. Não é verdade que eles buscavam a pureza, né? Então a conversão desse protestante foi importantíssima. Por quê? Porque os anabatistas viviam escondidos no campo. A maioria deles não estudavam. E aí eu vou mostrar também aqui o que eu sempre falo para vocês. Vocês têm que, na oportunidade na sociedade, falar. A primeira instituição da humanidade a valorizar as mulheres
foram os verdadeiros cristãos. No caso, os anabatistas, moravianos, valdenses, novacianos e outros. Essa igreja batista separada, eu vou mostrar as pregadoras mulheres. Entre os protestantes não tinha pregador mulher. A primeira instituição a valorizar a mulher, dar direito igual à mulher, foram as igrejas anabatistas. Alguém pode questionar, não, mas a mulher não é igual ao homem. Não, porque aí realmente Deus estabeleceu o homem como líder. Isso a gente não questiona. Deus deu vamos dizer, esse ministério de liderança ao homem, e essa característica, vou falar assim, e deu outras características à mulher, que eu sempre falo, é mais bonita do que a característica de líder. Eu identifico na Bíblia e na história da mulher que Deus deu uma coisa para a mulher, uma coisa para o homem. Para o homem foi o quê? Foi a liderança. O homem, ele é um símbolo da liderança de Deus aqui na Terra. E a mulher é um símbolo de quê? Do amor. Eu acharia inacreditável se uma mulher falasse o seguinte, eu não queria ser símbolo do amor de Deus, não. Eu queria ser símbolo da liderança. Olha, eu acho isso muito estranho. Né? O que Deus deu à mulher é mais bonito do que ele deu ao homem. É o que eu interpreto, né? E até hoje, toda mulher que eu falei isso, elas nunca discordaram. Igrejas que eu vou, as mulheres nunca discordaram. Né? Então, vocês verão que a conversão dele é importante. Por quê? Porque ele era um intelectual. E ele vai escrever muito. E ele se converte, se torna um pentecostal. Porque essas igrejas, como eu disse para vocês, não tem avivamento dos protestantes. Os protestantes criticam eles por serem pregadores leigos, por serem barulhentos, por serem muito emotivos. Ok? É assim que os protestantes criticavam eles. Porque era um avivamento, era uma igreja Assembleia de Deus. Que para sobreviver ali, eles, nesse período, os protestantes não estão matando mais, mas sofriam multas pesadíssimas, que as igrejas tinham que se reunir para soltar o irmão, preso por pregar o evangelho. Quem mandou pregar? Os protestantes. Bom, o comentário prossegue. Em 1755 foi ordenado ministro e 3 anos depois, em 1758, Sterne, que é esse protestante que se converteu, né, foi enviado com mais 17 pessoas para fundar mais uma igreja anabatista. Outra coisa, você vai encontrar agora a obra missionária crescendo. Não? Porque, como os protestantes não podem matar mais, e esses cristãos eram muito avivados, irmãos, porque, como eu disse para vocês, essa igreja surge de um pastor que foi morto na Inglaterra pelos protestantes. Ali ninguém vivia o cristianismo pela metade, como as pessoas vivem hoje. Ninguém vivia um cristianismo superficial, como muita gente vive hoje. Esses cristãos, eles levavam o cristianismo a sério. E quando eles viram a liberdade para pregar o evangelho, como eu falei para vocês, era vizinho de Massachusetts. Eles conheciam a história das perseguições que os protestantes fizeram. Eu contei para vocês uma história da matança, acusação de bruxaria nos Estados Unidos, mas teve outras, irmãos. Teve outras que os protestantes fizeram. Não? Só que não dá para contar tudo. Ok? Então aqui as igrejas estão se desenvolvendo, é o grande despertamento e estão mandando missionário. Esse protestante se converteu, ok? Em 1751 e agora em 1755 ele já está pregando o evangelho. E já é ordenado ministro. O comentário prossegue. Ele se dirigiu a Sand Creek, condado de Guilford, Carolina do Norte, onde estabeleceu uma igreja anabatista que foi chamada Igreja Batista de Sand Creek. Esta igreja se tornaria o centro de um dos movimentos religiosos mais dinâmicos e influentes da América colonial, e sendo referência neste avivamento. Um discípulo desta igreja, chamado Morgan Edwards, defendia o pré-tribulacionismo. Esse aqui é um ponto importante para vocês, tá bom?
Eu já vi aí muitos protestantes criticando, dizendo que a crença do pré-tribulacionismo é uma crença que surgiu recentemente, né, que em toda a história da igreja ninguém defendeu o pré-tribulacionismo. O problema é que a história da igreja para eles é a história da Babilônia apocalíptica. Nos concílios católicos, nos escritos católicos, ninguém defendia o pré-tribulacionismo. Por quê? Porque eles defendiam que eles já estão vivendo o reino de Deus. Eles defendem isso até hoje. Eu contei para vocês, tem lá um debate que eu fui participar em São Paulo, lá com um protestante, né? Tanto católico e protestante, eles defendem que nós estamos vivendo um milênio de Apocalipse 20, que o diabo está preso, esse é o reino de paz que Deus prometeu. É loucura, né? Mas é o que eles defendem. Por isso que eles não defendem o pré-tribulacionismo. Agora é o início da liberdade dos cristãos. E nós encontramos exatamente escritos defendendo o pré-tribulacionismo. Ok? Bom, eu continuo o comentário. Final da página 126, né? Em sua obra, Materials Towards a História dos Batistas, né? Material sobre a História dos Batistas, Morgan descreve Shubal Stern como um ministro avivado. Veja o que ele diz. Tidence Lane, ao ouvir Stern pregar, sentiu uma inquietação tão intensa que não conseguiu se afastar, mesmo tentando. Lane descreveu como, ao encontrar o olhar penetrante de Stern, sentiu uma perturbação crescente que o levou a se aproximar e, eventualmente, a se converter. Todos os escritos, se você vê desse homem, diz que era um pregador cheio do poder de Deus. É assim que eles descrevem, né? O comentário prossegue. A igreja que Stern servia era conhecida como Batista Separada. É mais um nome dado às igrejas anabatistas na história. E isso daí, irmãos, esses nomes, isso daí eu garanto para vocês, não foi obra do acaso, não. Católicos e protestantes, eles trabalharam para esconder essas igrejas. Tanto que eu falei para vocês, tem pregador dessas igrejas, pregador que teve influências maravilhosas, como eu disse, que influenciou o presidente dos Estados Unidos, influenciou a independência dos Estados Unidos, influenciou a Constituição americana, onde foi colocado lá, ninguém pode ser molestado por sua fé, foi uma influência de um anabatista. Tá bom? Você vai em enciclopédias protestantes, um deles que eu estava pesquisando, eu só encontrei o nome dele 2 vezes e não existe nenhum artigo sobre ele. Foram pequenas citações. A lista aqui de pastores batistas. Aí apareceu lá o nome de um pastor dessa igreja batista separada, né? E uma outra citação também, só como aparecendo o nome dele numa outra lista também de referências. Por que eles fazem isso? É para esconder a verdade. Por quê? Porque protestantismo, irmãos, é um movimento da maçonaria. Eu tenho que falar isso para as pessoas acordarem. Bom, então ela é chamada de Batista Separada, por estar separada de todas as igrejas protestantes e também das igrejas batistas e congregacionais ligadas ao Estado. Né? Nessa história, irmãos, nós encontramos então pessoas que eles criticam essa Batista Separada, exatamente pela pregação ao ar livre, e inclusive entram em conflito com eles. Não? Por quê? Porque os escritos vão dizer, essas batistas e congregacionais ligadas ao Estado, ela era calvinista, ou seja, eram maçons. Eles criam dificuldade para essa igreja batista separada. Assim como a igreja batista maçônica criou dificuldade para a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Eu antecipo para vocês uma história que eu vou contar com mais detalhes. Vocês sabem que tem presbiteriano e batista calvinista, que eu já vi eles acusando a Assembleia de Deus de também ter sido beneficiada pela maçonaria. Por quê? Porque presbiteriano e batista, isso não existe dúvida, está nos livros.
A primeira igreja batista no Brasil foi fundada por um maçom em Santa Bárbara do Oeste. Na mesma rua, ele abriu um templo do satanismo maçônico e um templo batista. O primeiro presbiteriano que veio para o Brasil, ele era maçom declarado. Aí eles tentam acusar a Assembleia de Deus. Mas qual é a história da Assembleia de Deus? Gunnar Wing e Daniel Berg vieram com dinheiro de oferta de irmãos. Eles não tinham nenhuma entidade por trás deles. Até porque a maioria das entidades estavam controladas pela maçonaria. Mas eles dizem, Gunnar Wing ficou numa igreja que era dirigida por um maçom, uma igreja batista maçom. Bom, qual é a história? Daniel Berg e Gunnar Wing, quando chegaram em Belém do Pará, eles procuraram uma pousada, né, para morar e pagava lá o aluguel. Aí um metodista falou para eles, poxa, fica ali na igreja batista, eles vão te cobrar mais barato. Aí alugaram o porão, eles ficavam no porão, acho que eles pagavam 4, 5 dólares na pousada, passaram a pagar 2 dólares na igreja batista. Aí eles falam o seguinte, tá vendo? O pastor dessa batista era maçom, comprovado. Então Gunnar Wing foi beneficiado pela maçonaria. Bom, primeiro pode até dizer que eles erraram, que realmente não era para estar naquele lugar, porque é claro que a fé poderia ser afetada, né? Mas nós matamos 2 hereges com uma paulada só. Por quê? Porque além dessa crítica, qual a outra crítica que os batistas fazem? Eles dizem, e Gunnar Wing, ele se aproveitou da saída desse pastor para ele iniciar o movimento pentecostal na ausência do pastor. Eu falei, ótimo. Eles nem percebem que a segunda acusação, ela elimina a primeira acusação. Por quê? Primeiro, olha, batismo no Espírito Santo não é uma decisão do Gunnar Wing. Não é uma decisão de nenhum homem, é uma decisão do Espírito Santo. E faz sentido o Espírito Santo esperar o satanista sair para ele iniciar o batismo com o Espírito Santo aqui no Brasil. O batismo no Espírito Santo aqui no Brasil. Tá ok? Então matou as 2 heresias com uma paulada só. Ok? E o que aquela igreja batista satanista fez? Ela publicou um folheto e espalhou para todo o Brasil difamando o Gunnar Wing e o Daniel Berg. Então, eles fizeram a mesma oposição aqui no Brasil. E sabemos porque a história comprova. Né? Só você ver lá o pastor da igreja de Belém do Pará, onde Gunnar Wing e Daniel Berg se hospedaram no porão, pagando, né, um aluguel, ele era maçom. Nós estamos cercados, irmãos. O satanismo persegue a verdadeira igreja de Jesus, mas nós sabemos que a verdade vai triunfar no final. Tá bom? O comentário prossegue. Estamos na página 127, né? Essa igreja não fazia uso da cruz em seus templos, ou seja, trazia essa característica das igrejas anabatista novaciana, igreja anabatista valdense e igreja batista moraviana. Essa é uma igreja batista com características da Assembleia de Deus. Por que eu falo isso para vocês? Porque, lembre-se, a Assembleia de Deus é uma igreja batista. O que significa uma igreja batista? Uma igreja que ela batiza adulto. Ela é chamada na história de batista, ou seja, batizadora, ou anabatista, rebatizadora. Eu estou contando a história desse protestante que se converteu, tá ok? Shubal Stern, na visão protestante, ele foi rebatizado. Ou seja, ele passou por um processo de anabatismo, rebatismo. Mas na visão da Igreja Batista Separada, que é o nome que eles chamam aqui nos Estados Unidos, deixa eu desligar o ar-condicionado aqui que está. Aqui nos Estados Unidos, na visão dessa igreja, ele está sendo batizado, porque batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. E isso nunca poderá ser mudado. Tem algumas igrejas Assembleia de Deus que estão mudando. Tem igreja Assembleia de Deus que está recebendo membro da igreja protestante sem batizar ele, ou sem rebatizar. Isso é um problema, você está colocando no corpo de Cristo pessoas que não têm o batismo cristão. Isso é um erro da Assembleia de Deus.
E a Assembleia de Deus está caminhando mesmo, pelo que nós vemos, para adotar o batismo de recém-nascido. Teve uma aluna minha, ela já se formou, não está mais estudando teologia comigo, mas ela disse que ali em Xerém ela foi numa Assembleia de Deus que já batiza recém-nascido. Eu acredito que não seja convencionada, né? Porque para ser convencionado, a nossa declaração de fé diz que nós não aceitamos batismo de recém-nascido e ponto. O comentário prossegue. Outro pastor da mesma igreja e que participou ativamente deste avivamento foi Daniel Marshall, que era um pregador presbiteriano, mas se converteu na igreja de Shubal Stern durante o primeiro grande avivamento. Marshall se tornou um grande missionário, levando a mensagem de avivamento pelos Estados Unidos. Pastoreou 2 igrejas na Virgínia, uma de Abingdon Parish e outra em Middelburg, onde foi preso em 1762 por ordem da Igreja Protestante Anglicana. Todos esses pastores vão ser presos diversas vezes, irmão. Não dá para eu contar toda a história para vocês. Mas se eu fosse contar, vocês veriam como os cristãos sofriam nas mãos dos protestantes desse período. Para vocês poderem entender que nós não somos protestantes. Nós não temos nada com os protestantes. E por quê? Os protestantes saíram da Babilônia apocalíptica. Eles são filhos da Babilônia apocalíptica. Nós não. Nós somos cristãos. O comentário prossegue. Um cristão avivado pregando o evangelho e os protestantes perseguindo. Eram 250 anos de reforma protestante e 250 anos de perseguição aos anabatistas. 1762, né, eu estou botando em número redondo, eram 250 anos. E nesse período todo, os protestantes estão matando as igrejas que não batizavam recém-nascidos. O comentário prossegue. Neste período, eles já não executavam e aplicavam multas pesadas. Após ser solto, fundou igrejas em Keank, Carolina do Sul, em 1767, a igreja que ficou conhecida como Igreja Batista de Red Hill. Em 1772, fundou uma igreja batista separada, o nome que eles chamam, né, em Keokuk, no estado da Geórgia. Em 1784, foi novamente preso por pregar o evangelho sem autorização da Igreja Protestante Anglicana. Morreu nesse mesmo ano. Não consegui ver a razão da morte dele, o que levou ele à morte. O ministro Isaac Backus é outro destaque nesse primeiro grande despertar. Era protestante puritano, mas em 1742 passou a servir em uma igreja congregacional. Em 1756 se converteu em uma igreja batista separada, como os anabatistas estão sendo chamados nos Estados Unidos, e recebe o batismo de adulto do pastor anabatista Arad Thompson. Isaac Backus atuava na região norte dos Estados Unidos, em Middelburg, estado de Massachusetts, ou seja, estavam separados por cerca de 1.000 quilômetros. Essa era a região onde foi executado um pastor na história das bruxas de Salem. A existência dessas igrejas avivadas, que só batizavam adultos e não faziam uso do sinal da cruz, deixa claro a existência de igrejas que acreditavam na atualidade dos dons espirituais. Becap pastoreou a Igreja Batista Separada de Middelburg. Em 1764, tornou-se um dos líderes da Warren Association, que era uma associação de igrejas batistas separadas dos Estados Unidos. Como uma convenção que nós temos hoje, né? Existe convenção das igrejas anabatistas, né? Convenções das Assembleias de Deus, ok? Essa convenção eles chamavam aqui de associações, tá bom? Em 1768 publicou a obra Um Apelo Oportuno
pela liberdade de consciência contra as imposições dos homens, onde critica a perseguição protestante e defende a separação entre igreja e Estado. Isso era um problema para as igrejas protestantes. As igrejas protestantes, elas dependem do Estado para sobreviver. Os membros das igrejas protestantes, elas não querem saber das igrejas protestantes. Eu falo em regra. Por quê? Elas estão morrendo. Falando sobre a morte das igrejas protestantes, eu falei para vocês, se você for na internet, você vai ver estatística dizendo que o cristianismo está morrendo nos Estados Unidos, está morrendo na Europa. É nada. Quem está morrendo são as igrejas que batizam recém-nascido, seja católica, seja protestante. Quem está morrendo são as igrejas católicas e protestantes. Vou contar para vocês, na Alemanha, se você for trabalhar na Alemanha, arranjar um emprego lá, na hora que você arranjar um emprego, ele fala assim, qual é a sua religião? Se você é católico, ele já pega o CNPJ da paróquia, o dízimo já sai em folha, irmãos. Se você é protestante, luterano, também dá a paróquia da igreja luterana. Se você não é protestante, o dízimo vai para o Estado. E tem muitos cidadãos na Alemanha que não querem saber nem de catolicismo, nem de protestantismo. Eles falam, nós não queremos dar dízimo. Não tem como, o teu dízimo vai para o Estado. Aí, o que acontece? Depois eu vou contar essa história com detalhe para vocês, inclusive dando o nome da religião. Teve 3 indivíduos que tiveram uma ideia. Eu tenho uma ideia de como escapar das igrejas luterana e católica. Vamos criar uma religião. Eles criaram uma religião, pegaram lá a mitologia dos sumérios, um povo que, na minha interpretação, viveu antes do dilúvio, eram os descendentes de Sete. E eles, segundo a Bíblia, se desviaram mesmo, a arqueologia comprova. Esses homens pegaram aquela mitologia, registraram uma igreja, foram na empresa e colocaram, essa é a minha nova religião. Por lei, o dízimo foi para a conta daquela nova religião. Quem é que administrava aquela nova religião? Eles. Então eles se reuniam no final de semana, acendiam um incenso lá, cantavam as coisas e pegavam o dinheiro e usavam ali entre eles na comunidade. Aí outra pessoa falou, pô, gostei dessa ideia, também entrou para essa religião. É a religião que mais cresce na Alemanha. Ou seja, uma religião criada para se livrar do protestantismo. Então, quem está morrendo são as igrejas católicas e protestantes. Eu recebi um vídeo atualmente e confirmei que na Espanha tem lá um canal de TV lá esquerdista, igual a Rede Globo, que eles publicaram uma reportagem, depois pediram desculpa, porque até a lei questionou eles, né? Como assim? Eles falaram do crescimento de igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus na Espanha. E na reportagem eles falavam, o crescimento dessas igrejas é um perigo. Aí a própria justiça da Espanha falou assim, peraí, por que o crescimento dessa igreja é perigoso? Eles não tiveram como responder. Eles falaram, na verdade não tem perigo nenhum. Mas são esquerdistas, né? Por isso que eles dizem que é um perigo. Aí eles se retrataram, pediram desculpa, mas essa notícia ela mostra o quê? Ela mostra que as igrejas anabatistas estão crescendo na Espanha. E com o tempo, Jesus está às portas. Nós sabemos que essa igreja vai ser tirada da terra. Quem vai ficar aqui? Quem vai ficar são aí os protestantes e os católicos. E eu sempre falo para vocês, não tenham dúvida, a teologia protestante vai ser a primeira que o anticristo vai bater palma. Por quê? Porque a teologia protestante, ela desenvolveu o liberalismo teológico. O liberalismo teológico prega que a Bíblia é um livro inventado cerca de 600 anos antes de Cristo. O anticristo vai bater palma para isso. Os protestantes vão estar aí do lado do anticristo, com certeza, irmãos. Então, na verdade, quem está morrendo são as igrejas que batizam recém-nascido, igreja católica e protestante. Estamos na página 128, o comentário prossegue, né? Em 1773,
publica a obra Um Apelo Público pela Liberdade Religiosa contra as Opressões dos Dias Atuais, onde critica a perseguição que os protestantes faziam às igrejas batistas separadas. Desculpe, eu já tinha lido essa parte, né? Em 1777, publica a obra Governo e Liberdade, descritos e ilustrados eclesiasticamente, onde também critica as igrejas protestantes e defende a liberdade, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, eles eram multados nesse período. Mas 1777 está para iniciar a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Quando acontecer essa Guerra de Independência, que for escrita a Constituição Americana, esses anabatistas vão estar pregando pelos Estados Unidos o que é como eles estão pregando agora, a liberdade de consciência. E aí o governo americano vai botar na lei que ninguém poderá ser molestado por sua fé. Tá bom? O comentário prossegue. Em 1779, publica a obra A Política, assim como a honestidade proíbe o uso da força secular em assuntos divinos. Mais uma vez, defendendo a liberdade de consciência e criticando as igrejas protestantes. Ou seja, a coisa estava pegando fogo, né? Os protestantes estão irados. Não podem mais queimar os anabatistas, não podem mais inventar a história das bruxas, como a história das bruxas de Salem e outras que aconteceram nos Estados Unidos. Não? Em 1796, publica a obra Uma História da Nova Inglaterra, com referência particular à denominação cristã dos batistas, onde defende, presta atenção, o sucessionismo, e aponta igrejas como donatistas, novacianos, valdenses e anabatistas como precursores dos batistas separados. Bom, no texto dessa obra eu falei, não dá para resistir, eu tive que colocar aqui para vocês, né? Ele diz: nossas igrejas não são uma novidade do tempo presente, mas restauram a ordem e a pureza que existiam desde os dias apostólicos. O verdadeiro batismo, aquele de crentes por imersão, nunca deixou de ser praticado por um remanescente fiel em todas as áreas. Ou seja, ele está dizendo, com outras palavras, que a igreja como a Assembleia de Deus sempre existiu. Aqui falando em termos de batismo. Quem está escrevendo isso são os responsáveis pelo grande despertamento ou grande avivamento. Ele prossegue. Desde os tempos mais remotos da igreja, sempre houve aqueles que se opuseram à corrupção do batismo infantil, mantendo o mandamento original de Cristo, que era aquele que crê e for batizado. Isso não pode mudar. Por isso que eu digo, infelizmente, eu tenho que ser claro, né? Católico e protestante não são salvos, não são cristãos. Igreja que batiza recém-nascido não é cristão. Por isso que eu falo, é mentirosa a história dos protestantes que dizem que esse grande despertar foi liderado por protestantes. É nada, é mentira. Os protestantes estavam perseguindo os avivalistas, só não matavam porque não podiam mais, mas estavam multando e prendendo. Ele prossegue. Os valdenses e outros que sofreram amargas perseguições guardavam fielmente a doutrina e as práticas que hoje professamos. Inumeráveis foram os mártires que preferiram a morte a ceder à inovação do batismo de crianças e à união da igreja com o Estado. Mais uma pausa. Eu falei para vocês dos iluministas que nesse período eles estão criticando o cristianismo na Europa e nos Estados Unidos. Tá ok? E eles defendiam a separação entre igreja e Estado. E eu estou mostrando para vocês que os anabatistas defendiam isso há séculos. Infelizmente, os iluministas nunca viram isso, se tornaram ateus e foram para o inferno por culpa dos católicos e protestantes. O comentário prossegue. Não nos surpreende que a história oficial ignore a nossa linhagem,
pois ela foi escrita pelas mãos dos opressores, não dos perseguidos. Isso aqui não sou eu que estou escrevendo, não, irmãos. Lembre-se, eu estou lendo uma obra escrita por um pastor da Igreja Batista Separada, que era uma igreja como a Assembleia de Deus. Tá ok? Ele prossegue: essa história é uma prova de que a Igreja de Cristo, composta por santos batizados, tem existido sem interrupção, apesar de toda a fúria da Babilônia. Por quê? E outras obras que eu mostrei para vocês, que chama a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica. E é. Por quê? Porque ela acredita em purgatório e faz oração ao mundo dos mortos, ou seja, pratica paganismo. E a Babilônia Apocalíptica, ela é uma igreja pagã. É o que está profetizado no Apocalipse. Não? Isso mata o assunto. Encerra com igreja católica e igrejas protestantes. E todo cristão de verdade tem que defender isso. Porque o cristão de verdade ele é igual a Davi. Quando ele ouve Deus ser ofendido, ou o povo de Deus ser ofendido, ele se levanta e defende logo. Faz logo uma contra-argumentação. Não interessa quem ele vai enfrentar. Pode ser um gigante, eu vou com pedra, mas eu vou defender o nome de Deus e o povo de Deus. Cristão tem que fazer isso. Nós não temos escolha. Tá bom? Isso nos é imposto. E ai de nós se nós não fizermos isso. Isso que eu estou falando para vocês, se vocês são cristãos, e vocês são, porque eu sei, vocês vão reproduzir isso. Vocês vão defender a igreja de Jesus. Porque essa é a vida de vocês. O comentário prossegue. Desculpa. Os relatos que coletamos demonstram que as sementes da nossa fé foram plantadas nos primeiros dias do cristianismo e nunca foram totalmente erradicadas. É nosso dever resgatar da obscuridade e do esquecimento as vidas daqueles que antes de nós mantiveram as doutrinas puras e as práticas apostólicas, que hoje são a glória da denominação batista. Então, ele mesmo ele não chamava de batista separado, ele chamava só de batista. Tá ok? E agora eu comento, né? Entre os anabatistas, as mulheres participavam ativamente da pregação do evangelho. Nesse grande despertamento se destacaram Martha Stern Marshall, irmã de Shubal Stern. Ficou conhecida como exortadora de grande eloquência e sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade que espiritual que os historiadores falam, provavelmente é pentecostalismo, irmãos. Eles eram pentecostais. Mulheres organizavam e mantinham reuniões de oração domésticas, visitavam enfermos, discipulavam convertidas e tinham participação ativa em conferências, reuniões em que membros relatavam sua experiência de conversão. O pastor protestante congregacional Charles Chaucer foi um grande crítico do avivamento, classificando como cheio de, as expressões que ele usava, excessos emocionais e desordem eclesiástica. Isso é o que eu ouvi aí dos protestantes sobre a Assembleia de Deus. Entenderam? Então, e tem congregacionais, como eu disse para vocês, existem congregacionais que são cristãos, pregam livre-arbítrio, como nós pregamos, mas tem congregacionais que são protestantes, por isso que eu coloquei aqui, protestante congregacional. Se eu encontro uma igreja congregacional na história, como eu conheço aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Eu chamo ela de anabatista congregacional. Se eu encontro uma congregacional calvinista, eu chamo ela de calvinista congregacional ou protestante congregacional. Existe igreja batista, que nós consideramos cristã, igreja batista geral. Se eu encontro pastores dela na história, até como Thomas Hells, que foi o fundador, eu chamo ela de igreja anabatista batista. Se eu encontro uma igreja batista calvinista, dessas que sempre andou de braços dados com a maçonaria, eu chamo ela de igreja batista calvinista.
para ficar bem claro. E assim que eles chamavam essas igrejas do avivamento. Excessos emocionais, desordem eclesiástica. Por quê? Porque eram igrejas avivadas, igrejas pentecostais. Chaucer criticava os pregadores itinerantes que não possuíam formação acadêmica. Os anabatistas possuíam liberdade na Inglaterra e na colônia desde 1689 com um ato de tolerância, mas a perseguição dos protestantes prosseguia, ou seja, eles ainda não tinham liberdade para estudar. Então, e pela situação mesmo, a Assembleia de Deus, quando veio para o Brasil, ela não tinha apoio financeiro da maçonaria, como os filhos das trevas mentem aí. Por isso ela se desenvolveu entre as pessoas mais simples, não? Com templos simples, desenvolvidos, templos que levavam 30, 40, 50 anos para ser construídos. Mas vai ver o templo da Igreja Batista Calvinista da Maçonaria, lá em Santa Bárbara do Oeste. O indivíduo chegou com o dinheiro da maçonaria e construiu logo 2 templos. Um para a Igreja Batista Calvinista, outro para o satanismo maçônico, na mesma rua. Isso está na história. Só vocês comprarem aquele livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Ele conta essa história, é um batista que fica tentando entender por que tantos missionários batistas eram envolvidos com a maçonaria. Eu respondo para eles. É a Igreja Batista Calvinista. Os batistas não sabem fazer distinção. Esse foi um erro do Gunnar Wingre. Quando ele foi para aquela igreja batista, que hoje é provado que ele foi se hospedar, para ser mais claro, no porão dela, que hoje é provado que aquele pastor era maçom, o Gunnar Wingre não sabia disso. Muitos hoje, assembleano batista, não sabem fazer essa distinção. O autor desse livro, né, é autora, né, Centelha em Restolho Seco, não sabe fazer essa distinção, eles não sabem por que dessa igreja batista ligada à maçonaria. Mas eu explico para ela. É a igreja da maçonaria. É a igreja calvinista. O comentário prossegue, para concluir, né? Alguns historiadores falam de avivamento em igrejas que batizam recém-nascido, como as igrejas de Jonathan Edward, George Whitefield, Gilbert Tennent e James Davenport. Mas não existe avivamento em igrejas que praticam batismo inválido, e todos esses pastores batizavam recém-nascido. Se você for pegar um livro de história protestante, que vai falar do grande avivamento, ele não vai citar nenhum desses pastores que eu citei para vocês. Ele vai destacar esses pastores protestantes que não estavam passando por avivamento nenhum. Eles simplesmente viveram na mesma época do avivamento nas igrejas anabatistas, e os protestantes mentem mesmo, inventando que eles dirigiram o avivamento. Não? A Enciclopédia Britânica, falando sobre esse avivamento, diz sobre os protestantes ingleses que defendiam o calvinismo. É interessante, você vê uma obra totalmente isenta, né? Porque ela não vai defender nem catolicismo, nem protestantismo, nem as igrejas anabatistas. Ela faz uma descrição que eles também tentam entender o que as coisas estão acontecendo. Eles não têm que entender, não são obrigados. Tem assembleiano que até hoje não entende. Na CPAD lá ninguém entende, né? Estão numa confusão generalizada. Não? Generalizada. Bom, o que a Enciclopédia Britânica diz? Ela diz: a predestinação, um dos principais princípios da teologia calvinista, da maioria dos ministros, eu acrescentei aí protestantes, porque a enciclopédia, ela segue mais ou menos o que os protestantes falaram para ela, né? Que quem liderou esse avivamento foram os protestantes. É nada. Então ela diz, a maioria dos ministros, eu acrescentei protestantes, do grande despertar, era, em última análise, incompatível com a promessa de que os seres humanos poderiam, por um ato voluntário de fé, alcançar a salvação por seus próprios esforços. Não? E aqui esclarecendo, também não dá para saber tudo que
o historiador lá da Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia inglesa, né? Certamente os calvinistas influenciaram nela. O que significa alcançar a salvação por seus próprios esforços? Os calvinistas usam isso aqui para criticar a Assembleia de Deus, dizendo que nós alcançamos a salvação por nossos próprios esforços, que pregamos isso. É mentira. Eles talvez entendam do que eles defendem, mas eles não entendem do que nós defendemos. O que nós defendemos sobre doutrina da salvação é o que está na Bíblia que Deus falou para Israel, para Moisés e Israel. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Quem foi que construiu a salvação? Foi Deus. Ele construiu a salvação, ele construiu a vida. Ele, olha, agora existe opção de vida ou morte. Antes era só morte. Mas eu coloco diante de ti agora a vida e a morte. E Deus fala, escolhe, pois, a vida. O que é escolhe, pois, a vida? É você voluntariamente, através da sua fé, um ato voluntário, alcançar a salvação por seu esforço, ou seja, pela sua fé. Mas isso não está dizendo que nós construímos a salvação. Eu sempre comparo para vocês a salvação como um grande navio que Deus construiu. A humanidade estava lá naufragada, em alto mar, perto de morrer, afogado, e Deus chega com o navio e diz, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. A vida é entrar nesse navio, a morte é continuar aí. Escolhe a vida para entrar aqui, né? E como é que eu faço para entrar? Você tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador e abandonar todo. Não, mas eu não quero abandonar agora, então você vai ficar aí, é a tua escolha. Essa é a pregação do Evangelho. Não existe pregação do Evangelho diferente dessa. Por isso que protestante, irmãos, não existe pregação do Evangelho entre os protestantes. Isso é mentira. E aqui eu aproveito, por exemplo, o Augusto Nicodemos, ele resolveu explicar exatamente o livre-arbítrio dos assembleianos, né? É claro que ele não entende, né? Ele não entende do assunto. Mas ele fez a seguinte comparação. Ele falou o seguinte, que o assembleiano de joelho é um calvinista, sendo que ele não falou assembleiano. Se você procurar na internet, encontrar, ele falou arminiano. Ele pensa que o assembleiano é arminiano. Tem até alguns assembleianos pensando que é arminiano, né? Na verdade, ele fala o seguinte, para ficar bem claro. O arminiano de joelho é um calvinista. E o calvinista pregando é um arminiano. Tá bom? Ele estava se dirigindo à Assembleia de Deus. Tá bom? Então eu vou mudar. No pensamento dele, ele está dizendo, o assembleiano de joelho é um calvinista e o calvinista pregando é um assembleiano. Por que ele diz isso? Ele mesmo explica. Porque o calvinista, quando está pregando, ele repreende o povo. Você tem que tomar uma decisão. Como assim tomar uma decisão? Você sempre prega que eu sou predestinado. O que ele está confessando inconscientemente? Para você ver a cegueira espiritual, né? Ele está confessando que o calvinista não consegue pregar o calvinismo. Ele está confessando que o calvinismo é uma doutrina que não tem como ser pregada no púlpito. Tá bom? Isso é um ponto importante. Agora vamos para o ponto que ele fala sobre o assembleiano de joelho ser um calvinista. Ele fala assim, porque nenhum assembleiano de joelho, ou nenhum arminiano como ele chama, aqui, nenhum assembleiano de joelho diz, eu agradeço pela eu ter conseguido a salvação. É o que ele fala. Nenhum assembleiano pensa isso. Nenhuma criança da classe de 3 a 5 anos pensa isso. Tá bom? É uma ignorância espiritual. Literalmente é isso. Nós temos que ser direto nesse ponto. É uma ignorância espiritual, tá bom? Porque o assembleiano de joelho, ele agradece a Deus por ter construído a salvação e ter dado condições ao homem, tá bom? De dizer sim para entrar nesse navio, tá bom? Mas quem construiu toda a salvação e quem capacita esse homem, tá bom? A viver essa fé, é claro que é Deus. É isso que o assembleiano prega. E ele prega mentira porque é um cego espiritual. Isso nós temos que ser francos. Quem batiza recém-nascido, irmãos, ele não sabe o que é cristianismo. Não sabe. Porque cristianismo exige confissão de fé. Se você nunca fez uma confissão de fé, tá bom? Você precisa fazer a confissão de fé. O cristianismo,
Jesus Cristo disse, aquele que crê e for batizado. Você tem que confessar seus pecados, confessar a fé em Jesus e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro que tem esse batismo válido, ou por um cristão que tem esse batismo válido. Não? Você tem que fazer essa confissão de fé. Quem batiza recém-nascido não tem confissão de fé. Então, não é cristianismo. Batismo de recém-nascido, se a Assembleia de Deus realmente se aproximar mais ainda e adotar o batismo de recém-nascido, a Assembleia de Deus vira seita. Pode escrever o que eu estou falando para vocês. Ontem eu estava falando com a minha esposa que o problema que a Assembleia de Deus está passando, em geral, talvez você não conheça uma Assembleia de Deus que esteja em crise, né? É por causa da heresia protestante que está sendo pregada entre nós. Olha, nós tivemos a lição 5 agora, do domingo passado, ontem, né? Dia 1º de fevereiro, tinha heresia. A lição 4 tinha heresia. A lição 4 inacreditavelmente disse que o Espírito Santo não é eterno, porque disse que o Espírito Santo foi gerado. A lição 5 pregou de forma indireta que Deus morreu na cruz, porque ele pregou que Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, era uma só pessoa. E essa doutrina, quando foi criada por Orígenes de Alexandria e defendida por católicos e protestantes, todos eles falam, se é uma só pessoa, ele morreu na cruz. Deus morreu na cruz. Católicos e protestantes pregam isso. E agora a Assembleia de Deus está pregando. É claro que isso traz um problema, uma cegueira sobre a Assembleia de Deus. Aí você vai entendendo que as pessoas vão tendo problemas, fraqueza, dificuldade. Daqui a pouco tem assembleiano e igreja que batiza recém-nascido, tem igreja Assembleia de Deus recebendo pessoas que só têm o batismo de recém-nascido, dando opção a eles, e é claro que isso vai trazer problema para a igreja. Tá bom? E aí você entende por que a Assembleia de Deus está sofrendo tanto. Por quê? Porque essas heresias estão na nossa escola dominical. E nós estamos vivendo isso nesse trimestre agora e nos trimestres anteriores aí que nós tivemos. A maioria dos trimestres, eu dou aula praticamente de toda a lição de escola dominical. Praticamente todo trimestre nós tivemos alguma lição como heresia. Algumas maiores, algumas menores, né? Tá uma vergonha. Bom, para concluir esse tópico, eu comento. A grande expansão do avivamento foi freada com a guerra contra a Inglaterra entre os anos 1775 e 1783.